O cemitério São João Batista, aqui na cidade de Rio Claro, é um dos cemitérios mais bacanas que eu já fui. Ele foi fundado em 1875, mas não é o cemitério mais antigo daqui. O cemitério mais antigo daqui é o cemitério evangélico, fundado em 1863. É bastante perceptível o cemitério São João Batista de Rio Claro, que ele tem uma ocupação, do ponto de vista artístico e arquitetônico, bem eclético. Essa parte é uma parte mais antiga do cemitério, muitas peças em mármore. E logo na entrada do cemitério, ao lado direito, a gente tem uma pessoa homenageada aqui e que tem uma história bastante curiosa. Seu nome é Manuel José de Carvalho, ele era engenheiro da municipalidade aqui de Rio Claro. Foi ele que fez a demarcação do cemitério São João Batista. Como vocês podem ver, tem uma placa em homenagem a ele. E ele foi o primeiro a ser sepultado aqui. Tanto o homem que alinhou e demarcou o cemitério São João Batista, inaugurado no dia 1º de novembro, como eu falei, de 1875, por fatalidade, morreu nesse mesmo dia e foi o primeiro a ser sepultado aqui. São as filhas do capitão Manuel José de Carvalho, o primeiro sepultado aqui no cemitério São João Batista de Rio Claro. Os gatinhos, o gatinho comendo um sabiá, não é sempre que a gente vê isso, mandou ver no sabiá. Olha lá, não vai deixar nem um pedacinho da asa. Pode comer, gatinho, seu sabiá. O cemitério São João Batista, aqui de Rio Claro, para mim é um dos cemitérios que tem um dos maiores potenciais para fazer o que a gente gosta, que é passear por cemitérios, obviamente, para conhecê-los e para conhecer a cidade a partir das histórias de quem construiu a cidade. Vou voltar para a Alameda Central porque eu queria mostrar para vocês o engenheiro que foi o primeiro sepultado aqui. Como é bastante perceptível, essa é uma área mais antiga do cemitério. Logo na entrada, aquela parte é a parte de dentro dele. E nós temos aqui como grandes atrativos do cemitério, além de personalidades importantes para a cidade de Rio Claro, os milagreiros de cemitério da cidade, que são muito interessantes aqui em Rio Claro, super diversos também. Voltamos aqui para a Alameda. Aqui uma escultura que sempre chama muita atenção quando a gente entra no cemitério, que é o Oscar Hildebrand, que é conhecido como o Rei do Gado. Essa escultura dele eu não sei quem assina, aqui mostra uma de suas fazendas, que provavelmente, infelizmente, foi levado uma peça que compunha esse conjunto escultórico. Mas vamos aproveitar que parou um pouquinho a chuva, esse final de semana chuvoso,
vamos encontrar os milagreiros aqui do cemitério. Já vim algumas vezes aqui, mas tentando lembrar de cabeça onde fica tudo é mais difícil. Lembrando que a gente tem vários milagreiros interessantíssimos aqui no cemitério São João Batista. Eu já estou avistando o túmulo de um deles. E é muito interessante porque ao lado desse túmulo que a gente vai visitar, há um outro sepulcro de milagreiro que a gente não conseguiu identificar da última vez que viemos até aqui. Eu vim com o Paulo Renato, meu amigo, professor, e eu já vou mostrar esse túmulo que a gente encontrou, mas esse aqui é sem dúvida um dos mais procurados túmulos de milagreiros do cemitério de Rio Claro. É o túmulo de Olavo F. Mendes, o boiadeiro. Vejam vocês, o boiadeiro, tanto o homem que cuidava do gado, se chamava Olavo F. Mendes. Aqui a gente tem vários itens, vários lenços de boiadeiro. A história do boiadeiro, pelo menos a mais difundida, dá conta de que ele foi atravessar um rio aqui na região de Rio Claro com sua tropa de bois e se afogou nesse processo. Há uma outra versão de que Olavo foi assassinado e foi jogado no rio e aí sim se afogou. Independente da versão, a história que ganha contornos mais fantásticos traz um fato bastante importante para a concepção do seu reconhecimento divino, que foi ele ter sido encontrado dias depois, e claro, com sinais de afogamento, com o corpo completamente preservado no rio, o que é algo bastante incomum, já que os corpos acabam sofrendo muito e adiantam até seus processos de decomposição na água. Olavo está aqui. Repousa Olavo F. Mendes, vilmente assassinado vilmente assassinado em 31 de dezembro de 1903. Compromisso de gratidão. É uma placa de ex-voto. E aqui vocês podem ver muitas placas de ex-votos em homenagem a Olavo, o boiadeiro. Aqui ao lado do Olavo, que a gente falou, que existia uma família chamada Moretti. E a gente vê aqui as placas de ex-votos que a gente identificou. Mas nós não sabemos muito sobre a quem são direcionadas essas placas de ex-votos. É legal se alguém de Rio Claro conhecer a história, ajudar a gente, porque a gente não tem essa certeza. Tem uma jovem moça ali outra placa de ex-voto, bastante visível, né? Aqui, como eu mostrei, mais duas placas de ex-votos no jazigo da família Moretti. Aqui atrás, da outra vez, nós encontramos velas. Hoje a gente não tem indício de vela, mas enfim, fica o registro da
desse túmulo dos Moretti, com placas de agradecimento de ex-votos. É importante a gente falar que Olavo, o boiadeiro, também tem uma íntima relação com a Umbanda e é considerado um boiadeiro, que é uma entidade da Umbanda muito atuante. Pela força dos boiadeiros nessa vertente religiosa, Olavo é muito acessado em limpezas de terreiro, ou então de demandas de difícil solução. E aqui a gente vê muitos ex-votos, né, com graças de vários tipos. Ali, inclusive, uma aprovação na OAB, 3 graças alcançadas. Enfim, Olavo é um grande intercessor aqui do cemitério São João Batista, em Rio Claro. Vamos seguir nosso passeio. Uma coisa que me atrai muito no cemitério São João Batista é que ele é plano. Então, muito propício para a gente caminhar por ele. E é essa a nossa intenção para o ano de 2025. Criarmos um roteiro aqui para o cemitério São João Batista. Aproveitar as muitas histórias que tem aqui. Histórias de vários tipos. A gente tem histórias ligadas à construção da cidade de Rio Claro, obviamente, mas a gente tem outras histórias interessantíssimas, algumas até sobrenaturais. Uma história sobre a saída da capela, que é muito interessante. Nessa ocasião, um funcionário encerrando as atividades aqui, fecha a capela. Ele fecha a capela e começa a sair na direção contrária da que eu estou fazendo agora. E depois de alguns passos, ele percebe que existe um movimento na sua retaguarda, né? Como se alguém ou algumas pessoas estivessem vindo junto com ele. E ele dá uma olhadinha para trás e vê que a sua sensibilidade não estava lhe enganando, existia mesmo pessoas vindo atrás dele, ou, não mais na condição de pessoas, almas que vinham atrás dele, como se fosse uma procissão. E ele, muito tranquilamente, segue o caminho da saída do cemitério, que é para lá. O gatinho esperando ali para caçar uma pomba, ó, que interessante. National Geographic aqui, ó. Ele ali, a pombinha lá na frente, o gato aqui. Vamos ver se ele vai. Acho que não vai, não. Os gatos daqui são muito bons caçadores, né? A gente viu que um tinha acabado de pegar uma... Olha lá. Vamos ver. Vamos ver se vai acontecer. Não pegou. Mas pelo menos a gente assistiu a caçada do gato. Enfim, esse funcionário saía na direção que eu mostrei para vocês, com uma pequena multidão de espíritos que o seguiam. Importante falar que a esse tempo era o horário de fechar o cemitério, então provavelmente as almas também estavam indo embora para suas casas depois de um dia de atendimento aos fiéis. E ele foi tranquilamente, saiu do cemitério, fechou
o portão e não olhou para trás, não é bobo nem nada, deixando as almas que estavam saindo dessa capela que a gente está aqui vendo, seguirem seus caminhos. Tem uma outra história sobrenatural aqui também, que um segurança, numa ocasião, estava já sozinho no cemitério, já era noite, e ele começa a ouvir um barulhinho, parecendo um relógio de... não igual esse, parecendo um relógio de marcação de eletricidade, né? Aquele tic, 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 tic. E ele começa a procurar, não acha de jeito nenhum o barulho de onde vem. E perseguindo, né, o ruído, vai até uma sala de material que tinham pás, toda equipagem para os sepultamentos e uma caixa. Essa caixa tinha placas com nomes de pessoas falecidas e nomes e datas de seus óbitos, né? E aí ele começa a tirar a primeira camada de placas, não fez barulho nenhum, e quando ele termina de tirar essa primeira camada, ele começa a ver uma plaquinha tremendo e com o nome de uma pessoa que tinha morrido e sem nenhuma explicação, quer dizer, a placa tremia sozinha e ele tremia do outro lado, né? Depois de ver de onde vinha. Essa capela, que é muito utilizada inclusive em velórios, essa capela central aqui do cemitério é a capela onde está o Monsenhor Francisco Botti, cuja vida de sacerdócio foi um legítimo apostolado. Ele nasceu em 1865, morreu em 1940. Vou dar uma entradinha aqui. Ainda há celebrações religiosas aqui. Não há processo devocional, embora a gente veja aqui um velário com vários resíduos de velas acesas, né? Papa Francisco, pois é. Então foi esse caminho aqui que o zelador fez. Ele fecha essa porta, vira para cá, para ir embora, e é seguido por um pessoal. A gente já começa a identificar um dos lugares mais visitados aqui do cemitério. Essa capela amarela tem uma história interessantíssima. Que é a capela do Pai Pedro Benedito. Pai Pedro Benedito que era um senhor negro, ex-escravizado, que morreu com 100 anos. A gente pode ver várias placas de ex-votos aqui, graças alcançadas, uma foto de um gatinho, provavelmente salvo por intercessão do Pai Pedro Benedito. A última vez que eu vim aqui, ela não tinha sido reformada, pelo jeito a capela está reformada. Remanesceram alguns ex-votos, inclusive essa placa de identificação do Pai Pedro Benedito
dizendo que ele faleceu no dia 3 de agosto de 1918 e há uma certa controvérsia sobre essa data. Eu li que ele tem uma outra data reclamada como data de óbito, no dia 4 de agosto de 1918. Mas a história desse senhor é de que ele foi assassinado na fazendinha, na chácara, no sítio que ele vivia com sua esposa, depois de um mutirão para construção de sua casa. Ele organizava mutirões, tanto de plantio e colheita, como de construção das casas de sua comunidade. E essa era a ocasião da construção de sua casa. Dizem que o assassino, que foi um vizinho dele, quando bebia ficava muito violento, agressivo, e o pai Benedito, pai Pedro Benedito, ofereceu, depois de uma tarde de trabalho intenso dos homens que estavam lá ajudando ele, uma cachaçinha. E aí parece que os outros caras começaram a ir embora, e o vizinho dele, que chamava Felipe, não ia embora de jeito nenhum. E não se sabe por que razão houve uma discussão e ele esfaqueou o pai Pedro Benedito. Por que pai Pedro Benedito? Pai Pedro Benedito sempre foi um rezador, sempre foi um benzedeiro. E além disso era chamado de mestre, porque ele também era um grande administrador de ervas e de seus poderes. Por isso, mestre Benedito, mas depois do seu sepultamento, que causou muita comoção, ele era muito querido aqui, o pai Pedro Benedito não havia sido sepultado aqui onde a gente está. Ele tinha sido sepultado em um túmulo simples, mas as pessoas se mobilizaram para construir essa capela. Quem arrecadou dinheiro foram senhoras católicas e o corpo de padre... Tô com padre na cabeça. O corpo do pai Pedro Benedito é trazido para cá e esse novo cortejo fúnebre dele atrai milhares de pessoas. Essas pessoas vêm até aqui, entregam os restos mortais do pai Benedito nesse local. Isso, se eu não me engano, foi em 1958. Em 1959, no primeiro feriado de finados, muita gente vem para cá, algo em torno de 10 mil pessoas. Oficialmente 8 mil e alguma coisa, mas tem gente que, existem versões da história que dizem que mais de 8 mil pessoas vieram, quase 10 mil pessoas acompanharam o seu primeiro dia de finados aqui em sua capela. Pai Pedro Benedito não tem apenas contato com o catolicismo rural, catolicismo que a gente chama, né, de catolicismo não oficial, ele também é uma alma considerada entidade na Umbanda, né? Então não é difícil a gente escutar por aí Pai Benedito, né? Então não é difícil a gente escutar Pai Benedito em outras direções religiosas. Enfim, essa é um pouquinho da história desse grande cara muito amado aqui na cidade de Rio Claro. E tem uma história que eu vou contar que começa aqui na capela, onde era ainda o túmulo. Vou começar de novo. Existe uma história que começa também em contato com o Pai Benedito. É a história da Abigail. E a história que começa com o Pai Benedito tem esse início porque duas devotas do Pai Benedito, enquanto rezavam em seu túmulo, recebem a visita de uma moça vestindo branco. E essa moça vestindo branco pede para que essas duas devotas do Pai Benedito levem rosas em seu túmulo.
essas moças atendem esse pedido e trazem rosas num túmulo que ficava aqui, nessa capela que não existia à época. Essa capela é uma construção relativamente nova, e a capela que eu estou mostrando para vocês, com esse grande velário, é a capela da Moça de Branco, ou Abigair. Podem ver quantas placas de ex-votos, faixas de graças alcançadas. Uma gatinha com uma graça recebida, provavelmente foi salva pelo Pai Benedito, pela Abigair. Recebi o espírito de Abigair. Aqui um espírito, uma mensagem de um espírito de Abigair. Ela pediu para acender, ao invés de acenderem velas, ajudarem um irmão necessitado e receberá todas as bênçãos de Jesus. Essa aqui é a Abigair Ferreira de Souza, nascida no dia 15 de julho de 1916 e finada no dia 20 de julho de 1937. Abigair, chamada de Moça de Branco, foi uma moça que morreu por uma complicação pulmonar depois de ter sofrido de raquitismo. Popularmente diziam que Abigair havia morrido por uma desilusão amorosa depois de perder o seu marido, chamado José, mas o José estava casado com Abigair quando ela morreu. Então essa história, ou essa versão da história, não é exatamente verdadeira. Abigair foi enterrada com um vestido branco. E depois dessa aparição dela para as moças, que iniciou o seu processo devocional. Como a gente pode ver aqui, ela foi sepultada em uma campa. Essa matéria é de 5 de julho de 1983, o Jornal de Rio Claro. Eu tenho essa matéria. Aliás, quem me apresentou a história da querida Abigair, foi minha querida amiga Janine, que é sobrinha bisneta dela. Abigair é uma grande intercessora de questões afetivas, talvez por essa história, por essa versão de sua história, de que ela havia sofrido uma desilusão amorosa pela morte de José, seu marido. Como eu já falei, isso não é verdade, mas pela população imaginar que isso fosse verdade, muitos dos pedidos para Abigair eram no sentido de questões afetivas. Essa já não é mais a tônica, ela é uma milagreira que a gente chama de clínica geral, por atender todos os tipos de pedido. Como vocês podem ver, ela é muito procurada aqui no cemitério São João Batista. Isso a gente atesta pelo número de ex-votos, né? Enfim, sempre bom vir reverenciar a Moça de Branco, a Abigair, aqui no cemitério São João Batista de Rio Claro. Existem outros 2 milagreiros aqui, e eu vou tentar encontrar, que é muito difícil sem a ajuda da dona Rosana, que é grande conhecedora aqui do cemitério. Acho que um deles eu vou conseguir, porque eu acho que esse túmulo aqui me é familiar, que é o túmulo do Arlindinho. Vamos ver se é. Arlindo Bioto. Não é que é mesmo? Arlindo Bioto. Aquele garotinho.
Arlindo Biotto, em uma ocasião, ele tinha pouco mais de 12 anos, quando foi caçar passarinho com alguns amigos mais velhos, e depois de uma discussão, foi golpeado na cabeça com uma barra de ferro e, seguindo um curso dessa ação perversa, esses rapazes, que eram bem mais velhos que Arlindo, o violentaram. Ele acabou virando muito rapidamente um milagreiro aqui do cemitério de Rio Claro. Vocês podem ver uma bengala ali em cima, que é um indicativo de que ele provavelmente ajudou alguém numa questão de saúde. Arlindinho tem várias ações por aqui em questões de saúde, e há uma história também sobrenatural sobre Arlindinho, que em uma ocasião uma devota do menino veio até aqui para fazer agradecimentos e trouxe balinhas para ele e foi embora até um supermercado. E quando ela entrou nesse supermercado, a caixa do supermercado perguntou para ela onde estava o rapazinho que entrou com ela e a seguiu durante as compras. E a moça, que tinha, além da devoção pelo Arlindinho, também uma questão mediúnica muito forte, acabou explicando para essa caixa do supermercado que, na verdade, o rapazinho que ela havia acabado de descrever para essa senhora era o Arlindinho, e que ela tinha vindo até o cemitério exatamente para trazer docinhos para ele. Enfim, uma das histórias que a gente tem aqui no cemitério São João Batista de Rio Claro, que a gente deseja muito fazer um passeio, porque aqui é muito bacana para a gente circular. Um cemitério com muita história legal. Seguir mais um pouquinho nossa busca agora por uma outra milagreira. Vamos ver se a gente consegue encontrar sem a ajuda da dona Rosana, que me ajudou da outra vez. Vamos tentar. Acho que vai dar. Gatinho preto. Que a gente sabe que não faz mal algum para nós. Eu lembro do túmulo da Maria Tomásia por onde? Esse aqui é um cemitério que tem várias uma estética muito particular, né? Esse tipo de construção é engraçado que ele é bem endêmico aqui, né? Essas caixas, né? Interessante. São túmulos mais altos, né? São gavetas, na verdade. A gente pode ver, dá pra gente considerar como jazigos. E vamos ver se dá uma volta por aqui eu encontro Maria Tomásia, que tem uma história também muito triste. Eu lembro que ficava para esses lados aqui. Interessante que eles ficam meio próximos, né? O túmulo do Arlindinho, da Abigair e do pai Pedro Benedito. A Maria Tomásia, sinceramente, não lembro. O cemitério tá meio vazio, né? Não tem muita gente para perguntar. E torcer para aparecer alguém também não sei se é uma boa ideia. Olha que legal esse painel de azulejo. Muito bacana.
Bem estranho, para falar a verdade, porque ele é bem diferente, né? Porque ele tem um Jesus, ou a cabeça de Jesus ali com anjos também, flores. Interessante, né? Diferente. Tô achando que é por aqui o da Maria Tomásia. Os gatinhos. Mãe brava ali ligada. Pss, 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 pss. Aqui tem uns gatinhos filhotinhos, visivelmente. Acabou de ter seus filhotes, eu acho. Os pequenininhos aqui. Sempre tem uma árvore no cemitério, e nessa árvore vários trabalhos, né? Aqui o cruzeiro do cemitério. O cruzeiro é um lugar adequado para as pessoas fazerem seus trabalhos, né? Para não correr o risco de incêndio em túmulos, né? Ou em outras instalações. Então, muito importante ter esses espaços para o pessoal fazer suas entregas, seus rituais. Interessante, sempre tem muito trabalho em cemitério de Obaluayê, né? A gente vê pipoca, muito provavelmente com folha de tabaco. Dá mais uma volta, vamos ver se a gente acha Maria Tomásia. Eu lembrava que era um túmulo meio escondidinho. Vou procurar. Vim até o final do cemitério para ver se a gente encontrava o túmulo da Maria Tomásia. Vamos ver aqui. Túmulo interessante ali também. Tem um capacete. Aqui. Provavelmente um policial. Imagem de São Miguel. Um capacete. Tô achando que Maria Tomásia não quer se apresentar hoje, embora eu seja um cara bastante cético, eu também não forço muito a barra. Vou deixar para visitá-la, quem sabe no nosso passeio aqui em Rio Claro, no ano de 2025. Eu não encontrei mesmo a campa da Maria Tomásia, que eu havia visitado minha última pesquisa aqui no cemitério São João Batista. Mas ela tem uma história também muito tocante. Maria Tomásia foi uma mulher que foi presa com seu marido e acabou sendo agredida. Ela estava grávida e foi agredida na prisão.
E isso fez com que ela perdesse seu filho e, dias depois, falecesse. E aí, passado algum tempo, melhor, passado muito tempo, uma mãe que estava em vias, na verdade, de virar avó, estava muito preocupado, porque o prognóstico da gravidez de sua filha, né, ela que se tornaria vó, né, em tendo sucesso, enfim, a gravidez de sua filha, vai até uma benzedeira, uma rezadeira aqui em Rio Claro. E essa mulher, embora tenha atendido e, enfim, feito seus rituais, suas bênçãos, sugeriu a ela que viesse até o cemitério em busca do túmulo de Maria Tomásia. E a recomendou, dizendo, contando sua história, né, que ela havia sido presa grávida e falecido depois de ser agredida. E a mãe, né, da grávida vem até aqui, pede a intercessão de Maria Tomásia, que ajuda sua filha no parto, parto que tinha uma série de riscos, acaba transcorrendo sem nenhuma gravidade. E ela reforma o túmulo de Maria Tomásia. A reforma desse túmulo acabou, e também com a propagação dessa história, acabou fazendo com que ela ficasse mais conhecida ainda. E conhecida, sobretudo, a partir dessa condição de uma milagreira que ajudava moças em situações de gravidez de risco. Então, é assim que nasce a devoção a Maria Tomásia, que eu não vou encontrar aqui hoje, pelo jeito. E vai ser ótimo, porque eu vou bater um papo com a querida Dona Rosana, que é, se não for a maior, é uma das maiores conhecedoras desse lugar tão bacana que é o cemitério São João Batista de Rio Claro. Muito, muito, muito preservado. Impressionante como ele é preservado. É uma lição pra gente que cuida de cemitério e por isso que temos toda essa vontade de fazer o passeio aqui. Porque além dele ser plano, ser homogêneo, ter um certo espaço para a gente se deslocar, as histórias dos milagreiros estão bem aqui centralizadas, tirando, claro, da Maria Tomásia. E os personagens da cidade também estão muito próximos aqui. Então acho que vai ser muito legal esse rolê aqui no cemitério São João Batista de Rio Claro. Esse é um túmulo muito interessante, forma de coração.
Essa é uma parte mais antiga do cemitério. Espero que vocês tenham gostado desse tour do cemitério São João Batista de Rio Claro. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com pessoas que gostam ou que não gostam desses passeios inusitados em cemitérios, que tem como temática e como objetivo a preservação desses espaços cemiteriais, desses territórios de morte, que tem, apesar de todos os seus estigmas, muito o que nos ensinar sobre a vida, sobre história, sobre patrimônio, sobre arte, cultura, enfim. Muito obrigado e a gente se vê numa próxima.